Sara, você sabia que existe um campo da matemática que está silenciosamente revolucionando a inteligência artificial moderna? Estou falando da geometria de Poisson, uma área que conecta física quântica, geometria diferencial e, surpreendentemente, os algoritmos que fazem o ChatGPT funcionar. Alex, isso soa fascinante, mas geometria de Poisson? Não é exatamente o que eu esperaria ouvir quando falamos de IA. Como uma teoria matemática tão abstrata pode ter impacto prático na tecnologia que usamos todos os dias? É exatamente essa conexão inesperada que torna isso tão revolucionário. Existe um trabalho introdutório sobre geometria de Poisson que tem centenas de citações, um marco histórico para um campo que muitos consideram puramente teórico. Mas a verdade é que os princípios fundamentais dessa geometria estão na base de como as redes neurais modernas processam informação. Centenas de citações para um trabalho introdutório? Isso realmente chama a atenção, mas me ajude a entender antes dessa ponte entre geometria de Poisson e IA ser estabelecida como era o cenário. Quais eram as limitações que os pesquisadores enfrentavam? Excelente pergunta, Sara. Nos anos 2010, tínhamos um problema fundamental na inteligência artificial. As redes neurais eram como caixas pretas gigantescas. Conseguíamos treinar modelos complexos, mas não entendíamos realmente como a informação fluía através deles. Era como ter um motor de carro superpotente, mas sem entender a termodinâmica por trás da combustão. E isso criava problemas práticos, imagino. Se você não entende como algo funciona, fica difícil melhorar ou consertar quando dá errado, certo? Exatamente. Os pesquisadores tinham dificuldades enormes para explicar por que certas arquiteturas funcionavam melhor que outras, por que alguns modelos eram mais estáveis, ou como otimizar o treinamento de forma mais eficiente. Era muito tentativa e erro, com pouca base teórica sólida. Então, como a geometria de Poisson entrou nessa história? O que ela oferece que as abordagens anteriores não tinham? A geometria de Poisson oferece algo revolucionário, uma linguagem matemática para descrever sistemas dinâmicos complexos onde diferentes variáveis interagem de formas não lineares. Imagine que você tem uma orquestra sinfônica, cada músico é uma variável, e a geometria de Poisson é como a partitura que descreve não apenas o que cada um toca, mas como eles se influenciam mutuamente. Essa analogia da orquestra é interessante, mas vamos ao aspecto técnico, como isso funciona na prática. O que são essas estruturas de Poisson que o trabalho apresenta? Uma estrutura de Poisson é fundamentalmente uma forma de definir como diferentes funções matemáticas conversam entre si. Tecnicamente, é um colchete bilinear antissimétrico que satisfaz a identidade de Jacobi. Mas pense assim, se você tem duas propriedades de um sistema, digamos, a posição e o momento de uma partícula, a estrutura de Poisson define exatamente como mudanças em uma afetam a outra. Ok, isso ainda soa bem abstrato. Você pode dar um exemplo mais concreto de como isso se aplica às redes neurais? Claro. Vamos pensar nos mecanismos de atenção que são fundamentais nos transformadores, a arquitetura por trás do ChatGPT. Quando uma rede neural presta atenção a diferentes partes de uma frase, ela está essencialmente calculando como diferentes elementos do texto se relacionam. A geometria de Poisson fornece o framework matemático para entender essas relações como um sistema dinâmico contínuo. Então você está dizendo que a atenção em redes neurais pode ser vista através das lentes da geometria de Poisson? Como isso mudou nossa compreensão? Exato. O trabalho introdutório que estamos discutindo apresenta exercícios e exemplos fundamentais que mostram como diferentes estruturas geométricas podem coexistir no mesmo espaço matemático. Isso revelou que as redes neurais não são apenas aproximadores de função, elas são sistemas dinâmicos complexos operando em variedades geométricas específicas. E quais foram as implicações práticas dessa descoberta? Como isso mudou o desenvolvimento de IA? As implicações foram enormes, Sara. Primeiro, conseguimos entender por que certas arquiteturas de rede neural são mais estáveis que outras. Elas preservam certas propriedades geométricas durante o treinamento. Segundo, isso levou ao desenvolvimento de novos algoritmos de otimização que respeitam a geometria subjacente do espaço de parâmetros. Isso soa como uma mudança de paradigma. Você pode dar exemplos específicos de tecnologias que se beneficiaram dessa compreensão? Absolutamente. Os modelos de linguagem grandes como GPT, BERT e seus sucessores todos se beneficiaram dessa compreensão geométrica. Os pesquisadores conseguiram desenvolver técnicas de regularização mais sofisticadas, métodos de inicialização de pesos mais inteligentes, e até mesmo arquiteturas completamente novas que aproveitam propriedades específicas da geometria de Poisson. E o que dizer sobre aplicações além do processamento de linguagem natural? A influência se espalhou para praticamente todas as áreas da IA moderna.
Na visão computacional, entender a geometria subjacente dos espaços de características levou a redes neurais convolucionais mais eficientes. Em aprendizado por reforço, a perspectiva geométrica ajudou a desenvolver algoritmos que exploram o espaço de ações de forma mais inteligente. É impressionante como um trabalho introdutório sobre geometria pode ter ramificações tão amplas. Mas me diga, Alex, qual você considera o legado mais duradouro dessa contribuição? Sara, eu diria que o legado mais importante foi a mudança de mentalidade. Antes pensávamos em redes neurais como aproximadores de função estatísticos. Agora entendemos que elas são sistemas dinâmicos geométricos complexos. Isso abriu caminho para uma nova geração de pesquisadores que combinam intuição geométrica com engenharia de IA. E isso continua evoluindo hoje? Definitivamente. Vemos isso nos desenvolvimentos mais recentes em IA. Os modelos multimodais que combinam texto, imagem e áudio estão usando princípios da geometria de Poisson para alinhar diferentes espaços de representação. É uma aplicação direta dos conceitos fundamentais apresentados naquele trabalho introdutório. Alex, quando olhamos para trás, é fascinante ver como ideias matemáticas aparentemente abstratas podem ter impactos tão profundos na tecnologia prática. Para nossos ouvintes que talvez sejam desenvolvedores ou estudantes de IA, qual seria a sua mensagem principal? Minha mensagem é simples: nunca subestime o poder da matemática fundamental. Aquele trabalho introdutório sobre geometria de Poisson pode ter parecido puramente acadêmico na época, mas hoje seus princípios estão literalmente em cada interação que você tem com inteligência artificial. A próxima revolução na IA provavelmente virá de outro campo matemático que hoje consideramos apenas teórico. E é exatamente essa interconexão entre teoria e prática que torna a ciência tão empolgante. Alex, obrigada por essa jornada fascinante através da geometria de Poisson e seu impacto na IA moderna. Para nossos ouvintes, esperamos que isso inspire vocês a olharem além das aplicações imediatas e apreciarem a beleza da matemática que sustenta nossa revolução tecnológica. Obrigado, Sara. E lembrem-se, a próxima vez que vocês conversarem com um assistente de IA, saibam que por trás daquela resposta inteligente existe uma sinfonia matemática complexa, orquestrada pelos princípios da geometria de Poisson. A matemática realmente move o mundo, literalmente.